Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa da Paz, esse espaço de aprendizado, de calmaria, esse espaço onde a gente pode buscar a nossa tranquilidade, novos conhecimentos, né? E que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite de estudos, envolver a nossa irmã Denise, que vai fazer o estudo da noite de hoje, que ela é do Centro Espírita Seara Fraterna no Rio. E para a gente começar a nossa noite de hoje, nos harmonizando,
para entrarmos em contato, né, com essa espiritualidade maravilhosa que nos envolve, a gente vai fazer a leitura do texto Na Gleba do Mundo, do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E diz o seguinte para nós: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Isso quem disse foi Jesus, está em Mateus capítulo 13, versículo 23. E aí o Emmanuel fala para a gente o seguinte: efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o terreno é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalhe e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Então, a gente, envolvido pelas palavras de estímulo, de perseverança que o Emmanuel traz para nós, convido a todos para que a gente eleve os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, em gratidão e amparo. Mestre querido, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida aqui na Terra. Obrigada, Senhor, pelo amparo espiritual tão profundo que recebemos todos os dias, sem que a gente nem se dê conta. Obrigada, Mestre querido, por mais um dia de oportunidade de aprendizado. Obrigada pelas dificuldades do dia de hoje, que fizeram a gente crescer mais um pouquinho. Tantas das vezes a gente sente incapaz, a gente sente as dificuldades, a gente se sente enfraquecido. Mas vem o Senhor, Mestre, com seu amor, o seu amparo, através de nossos irmãos espirituais do bem, através de nosso mentor, nos levando para frente, nos amparando, nos auxiliando a caminhar. Te agradecemos imensamente, Mestre. Pedimos mais uma vez o teu amparo, para que nós possamos aproveitar a possibilidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu nome, que nós possamos aproveitar a oportunidade de aprendizado, que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos que a nossa irmã Denise vai trazer na noite de hoje, que ela possa ser envolvida, amparada, cuidada pelos bons espíritos. Muito obrigada por tudo, Mestre querido. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, irmãos queridos, vamos ao nosso estudo com muita paz, muita tranquilidade, e que a gente abra os nossos corações para os ensinamentos que vamos receber. Bons estudos para nós. Olá, estamos aqui hoje para a palestra Percepções Mediúnicas,
agradecendo a oportunidade, a Casa Espírita, Casa da Paz, em Miguel Pereira, e estendendo também os agradecimentos ao 24º Seu, em todas as casas co-irmãs aqui da região de Valença, Rio das Flores. Esse tema, percepções mediúnicas, é um tema muito interessante. Muitas pessoas me procuram para perguntar sobre como se sentem e para também se sentirem melhor a respeito do que percebem do mundo espiritual, que é geralmente um grande incômodo. Muitas pessoas sentem a influência dos espíritos ao seu redor de maneira desconfortável, porque não sabem exatamente se há influência, se não há, se é algo do seu próprio descontrole ou se é algo vindo de fora, vindo de outro. Alguns têm percepção do ambiente, sentem-se mal ao ir em determinados lugares. Vá pensando aí você se isso já aconteceu com você, de entrar em algum lugar, se sentir mal, se sentir dor de cabeça, mal-estar, de encontrar com alguém e ficar sentindo um peso, de ver ou ouvir coisas do mundo sutil que não estão realmente no mundo físico. Então isso pode levar a um comprometimento, a uma perturbação, pode levar inclusive a uma grande aflição, em que as pessoas não compreendem o que estão sentindo. Então, afinal, o que são essas percepções mediúnicas? Será que precisa ser uma clarividência, o espírito vir e você ouvir com a roupa em que ele está, com a vestimenta, conversar com ele? Será que isso é caracterizado percepção mediúnica ou apenas um arrepio, um impulso de falar ou agir de determinada forma, uma sensação de formigamento nas mãos? Será que isso também é percepção mediúnica? Quais são realmente os sintomas de uma pessoa que é médium, de uma pessoa que faz esse intercâmbio entre o mundo sutil e o mundo físico? Sabemos que estamos, na realidade física, mergulhados no mundo espiritual, que as duas construções, se podemos dizer assim, coabitam o plano da Terra. E algumas pessoas conseguem rasgar esses véus e olhar ou sentir o mundo espiritual ao seu redor. Nem sempre são percepções agradáveis. As pessoas querem ter a clarividência para encontrar os entes queridos que já se foram para o plano espiritual. As pessoas querem ter a clareaudiência ou ter alguma percepção nos sonhos para conversarem com mentores, com os anjos protetores, pedir orientações claras do mundo espiritual. Mas o que efetivamente acontece é que essa percepção, ela causa um grande transtorno, primeiro porque a pessoa não sabe se realmente essa sensação, essa percepção é dela ou não é, se ela está doente, né? Às vezes sente palpitação, às vezes sente calor, parece que a pressão subiu. As pessoas sentem várias sensações ou sintomas que podem ser de doenças. E outros sentem males que podem vir do campo emocional, se sentem descontrolados, perdem a noção da realidade. E isso beira a loucura. Pode-se ter em mente que todo médium ele precisa estar bem claro em seu pensamento a gravidade da tarefa que ele está realizando ali. Ele ter plena consciência de que o ato de conversar com a espiritualidade pode ser considerado loucura. E ele tem que estar sempre
sendo puxado de volta para a realidade, para o mundo físico, para ter certeza de que há uma comunicação autêntica. Por isso, a autenticidade das reuniões. Os outros médiuns ali que testificam, que vêm consagrar, né, vêm olhar aquele material da psicografia, vêm perceber as alterações naquele médium para confirmar aquelas percepções, porque uma pessoa sozinha, tendo alucinações, pode ser considerado louco, pode estar em um surto. Agora, várias pessoas tendo a mesma alucinação em um grupo mediúnico, pode se caracterizar ali a comunicação de um mentor. Então, esteja consciente, esteja certo de que todos os sintomas que você destaca como sendo percepções do mundo invisível não são exatamente males do seu próprio corpo ou de sua mente imaginativa, criativa, às vezes querendo muito que o fenômeno aconteça. Então preste bem atenção a essas sensações, a essas percepções, ao que o cerca, para que você tenha a certeza de que está acontecendo ali uma manifestação mediúnica autêntica. Então, há pessoas que se sentem vulneráveis em determinados lugares. Eu mesma era uma dessas pessoas. Então, aqueles que vão a hospitais, por exemplo, onde há grande sofrimento e não conseguem ali se sentir bem, não conseguem às vezes nem entrar em oração, porque o sofrimento daqueles seres que estão ali, encarnados mesmo, no grau de vibração do mundo físico, incomodam. Outros que vão ao hospital e percebem aqueles que já desencarnaram e que permanecem por ali. É um outro tipo de sensibilidade, também os afeta. Outros ainda que não conseguem ir a cemitérios, a enterros, mesmo sendo de familiares, porque o local, por ser uma concentração dos desencarnados em perturbação, talvez ainda ligados ao corpo, gera um desconforto no médium. E ele precisa ter muita segurança, ter muita consciência, estar muito bem preparado na oração, na vigilância interna, conhecer-se bem para poder frequentar esses lugares e efetivamente auxiliar e não se prejudicar. Muitas pessoas se sentem mal ao encontrar com determinada pessoa. Então, eu conversei com fulano e sempre que eu encontro com essa pessoa, eu fico com dor de cabeça ou eu fico com muito sono, bocejando. Então, todos esses são sintomas de percepções mediúnicas a partir do mundo físico, a partir do mundo espiritual e do mundo dos sentimentos, das sensações do coração. Então são percepções que podem se afinar, que podem se apurar para se tornarem ferramentas de trabalho e deixarem de ser motivos de busca ao médico, motivos de procura de alguma doença ou de algum mal físico ou mental. Há pessoas que vão a aglomerações, tipo festas ou mesmo na própria rua muito lotada, muito cheia, e ali se sentem sufocados, se sentem presos. Volto a afirmar, né, depois de se certificar que não tenha nenhum problema psicológico com as multidões, nenhuma claustrofobia, agorafobia, qualquer desses males atuais, ou síndrome de pânico, ou que essas sensações não provêm de um mal físico, que podem também ser, buscar a consciência de que pode ser a proximidade de vários corpos físicos e de seus espíritos com o seu campo perispiritual muito diferente, muito diverso, próximo ao médium. Então, aquele que entra no metrô, no ônibus lotado, aquele que caminha nas ruas,
onde há uma quantidade muito grande de pensamentos, de sentimentos díspares, diversos, pessoas pensando nas mais variadas coisas, pessoas de todos os tipos de pensamentos, de sentimentos, de jeitos, gostos e formas. Então é possível que o médium nesse ambiente se sinta influenciado e ele precisa tomar medidas antes de sair para esses lugares, se quiser manter a sua mente tranquila, se quiser ficar bem. E essas precauções são as mesmas que Jesus nos ensinou: a oração e a vigilância. Quando fazemos esse preparo na leitura de uma página, numa oração, quando temos em nós esse cuidado, essa vigília, a nossa percepção ela vai continuar a mesma, mas os nossos sintomas vão ser atenuados, vão ser diminuídos para que nós possamos prestar um serviço à espiritualidade e não um desserviço a nós mesmos, nos desequilibrando, nos desarmonizando, talvez ficando doentes com essas influências que deixamos que nos afetem. Aqui eu trago um exemplo que está na obra Leila, filha de Charles, a respeito de uma médium, que é Leila, que tem sensibilidade mediúnica, mas que não cuida. Ou seja, ela não tem o conhecimento do que ela está sentindo, embora tenha um pai espírita que a incentive a leitura do Evangelho, a leitura do Livro dos Espíritos e ao estudo de suas próprias percepções. Mas ela nunca faz isso por medo, ela se deixa levar por essas sensações e por essas percepções exacerbadas. Então, sua sensibilidade mediúnica de Leila, adivinhava ali suspiros daqueles sofredores que já passaram para o lado dos ditos mortos e ainda continuavam presos às suas dores. Isso é quando ela vai visitar um hospital. Então, ela entra nesse hospital e, além de ter de entrar em contato com os doentes, os quais ela teve cuidado de acolher, de conversar e de orar por eles, ela também percebia ali os desencarnados naquele local. Mas como ela não tinha o estudo e não sabia o que fazer, ela se mantinha afetada por essas entidades do plano espiritual e voltava muito, às vezes entristecida, às vezes chorosa, às vezes lamentando, sentindo essas vibrações. Então é muito importante aquele que tem qualquer sensação, qualquer percepção, qualquer sensibilidade ao ambiente. Vamos chegar já nos nomes, que Kardec nos dá a essas descobertas dele para o plano espiritual. Então, qualquer dessas sensibilidades, qualquer percepções do mundo extrafísico, a pessoa deve procurar compreender-se para identificar esses sintomas. Pessoas que sentem em si sintomas no corpo físico, dores, às vezes aflições que não são suas, são atribuídas à espiritualidade. Então é preciso buscar uma casa espírita, pedir orientação, frequentar palestras, ir ao atendimento fraterno, receber passes, para se harmonizar no seu campo áurico, no seu campo etérico, ao redor do corpo, que é onde ficam essas percepções, onde se abre o nosso campo de percepção para o mundo sutil. Então é preciso todo esse processo dentro de uma casa espírita para compreender o que se passa consigo mesmo e poder usar esses sintomas como ferramentas de trabalho, de autoconhecimento, de crescimento, de evolução, ferramentas que podem ser colocadas a serviço de Jesus, dos sofredores e a serviço da causa maior, a causa dos espíritos. Então é muito importante nós nos conhecermos como espíritos aqui encarnados
no mundo físico, mas que temos no campo espiritual uma parte nossa, uma parte muito sutil, que Kardec descreve como perispírito, que vai conversar com o nosso espírito imortal. E essa parte, o perispírito, ele tem diversas percepções que não estão presas aos órgãos dos sentidos, não estão nos órgãos físicos, não vemos com os olhos de carne, né? Não ouvimos com os ouvidos. A percepção pode estar no mundo sutil, pode ter sido feita por intermédio do perispírito daquela pessoa, numa de suas propriedades chamada sensibilidade global, que é quando o espírito percebe em todas as direções ao seu redor tudo o que acontece. Então ele enxerga para trás, ele ouve além do âmbito, né, que seria do ouvido humano, ou ouve à distância. Ele tem outras percepções, cheiros, às vezes até o gosto ele pode sentir dos espíritos. E isso de uma forma, mesmo de olhos fechados, mesmo num lugar silencioso, ele pode ter essas percepções. Então as percepções vêm em graus distintos. Algumas pessoas consideradas médiuns ostensivos, aqueles que desde criança manifestam essa percepção e que os incomoda a ponto de procurarem ajuda médica, psicológica, pedagógica, né, no caso de criança, e talvez já a casa espírita desde muito pequeno, para conseguir se compreender em suas ferramentas espirituais, em sua mediunidade. Então é o que chamamos médium ostensivo, aquele que tem clarividência bem formada, né? Ele vê, não distingue encarnados de desencarnados, ele vê claramente como se estivessem aqui no plano físico. E ouve também, podendo então conversar com os espíritos. Então esse seria o maior grau de acessibilidade ao mundo espiritual, ou aquele também que deixa o seu corpo, desdobra-se, né? Sai em desdobramento, chamada viagem astral, e ali ele conversa com os espíritos. Quando volta, ele traz lembrança dessa sua consciência durante o sono do corpo físico, estando livre das amarras do corpo, liberto. Ele pode também, nesse tipo de mediunidade, né, de habilidade anímica que é do próprio perispírito, e que acontece com todos durante a noite, ele pode soltar-se do corpo, ir conversar com mestres, com mentores, ir participar de reuniões mediúnicas, ir auxiliar a recém-desencarnados. São graus de percepção muito amplos de pessoas que temos exemplo, algumas, no final nós vamos ver alguns exemplos. E esse grau de percepção ele pode variar dessa intensidade, dessa complexidade, a um simples arrepio, a um simples bocejo, a um simples, uma sensação ruim, uma sensação estranha que a gente não sabe bem definir. Pode ser também a influência dos espíritos num grau bem leve. Então Allan Kardec nos diz que todo aquele, né, no livro dos médiuns, no capítulo 14, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, portanto, médium. Então médium é aquele que sente de uma forma qualquer a influência dos espíritos. E esse grau qualquer vai diferir segundo a personalidade ali. Os mais comuns são a clarividência e a clareaudiência, mas há vários tipos de mediunidade descritos por Allan Kardec no que ele percebia junto aos médiuns que o auxiliavam para escrever o Livro dos Espíritos, por exemplo. Então ele observava e escrevia os tipos como se fosse a descrição científica, né, do fenômeno que ele estava presenciando ali. Então ele deixa para nós, no final vamos ver alguns nomes, mas sabemos que não dão conta de tudo que chamamos mediunidade, porque é muito amplo
esse leque, né, de propostas sobre o que pode ocorrer. Aqui nós vemos um trecho do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde Allan Kardec vai perguntar aos espíritos a respeito dessa influência, desse contato que o médium percebe melhor do que aquele em que a mediunidade é mais superficial ou é pouca. Todos nós temos alguma mediunidade, raros são os que não têm, não percebem nada, nenhuma intuição, nem uma vez na vida nunca tiveram, né, uma intuição, são raros. Geralmente as pessoas têm 1 ou 2 eventos na sua vida em que se recordam de influências próximas, familiares, às vezes, bem claras na sua vida, dando uma ajuda, dando um auxílio. Principalmente em momentos de crise, em acidentes, em dias de muitas aflições, esse amparo espiritual se torna bem claro. Então, voltando aqui ao Livro dos Espíritos, no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem por intermédio de um médium ou por intermédio de vários médiuns. Kardec fez um apanhado e trouxe para nós as respostas comprovadas em vários médiuns. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então essa resposta dos espíritos nos deixa claramente a ideia de que estamos mais próximos dos seres invisíveis do que podemos supor. E nossas percepções talvez não tenhamos prestado atenção a elas, porque quando passamos a olhar atentamente para o que sentimos em relação a essa sensibilidade, vamos percebendo muito mais do que conseguimos nos lembrar. É comum de acontecer. Então, de ordinário, são eles que nos dirigem. São os espíritos superiores, são os nossos anjos protetores, são os guardiões que vêm para nos auxiliar em momentos de provação, em momentos de dor, em momentos de aflição. Ou então, aqueles que estão tão alienados de sua responsabilidade com a espiritualidade, aqueles que dizem, não quero nem saber dessa história de espírito, isso não é para mim, não acredito, que eles se tornam aí como agentes dos espíritos porque não se conhecem, não prestam atenção, e os espíritos vão achando brechas nas suas mazelas morais e acabam por dominar por meio de paixões, por meio de viciações. É a chamada obsessão. A obsessão em que o espírito vem e dirige a vontade do que está aqui encarnado. Essa é a mais clássica, mas há também a obsessão de espírito encarnado para o próprio encarnado. 2 pessoas que de longe ficam em pensamento, ou uma em relação à outra, fica em pensamento, desejando mal ou desejando apaixonadamente, de uma forma que há aí uma conexão e há uma influência. E o contrário também dos espíritos para os encarnados, aqueles que foram para o plano espiritual, mas não se desapegaram do que está aqui no mundo físico. Então eles voltam e assediam às vezes próprios familiares com ideias fixas, talvez o patrimônio que tenha ficado aqui no mundo físico e que o herdeiro quis dilapidar, quis vender, coisas assim que vão prender o espírito ao mundo físico e aonde ele não pertence mais e ele não tem a consciência para se ampliar e perceber que está recebendo nessa influenciação.
Influência oculta, caminhando aqui um pouco mais. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados, mesmo que nós não saibamos disso, né? Como eu falei, mesmo que nós não acreditemos, mesmo que nós não queiramos saber, não quero nem saber dessa história, negócio de espíritos me dá medo, mas nós estamos mergulhados aqui na mesma psicosfera. A atmosfera da Terra, o ar que nós respiramos, está impregnado de pensamentos, de sentimentos de outros irmãos nossos. E também do plano espiritual. Aqueles que ficaram aqui, que não querem aceitar sua realidade de desencarnados e ficam ao redor, sorvendo às vezes sensações de um, emoções de outro, provocando pessoas que são desavisadas, imprevidentes, que não oram, a irem consumir, quem sabe, o tipo de viciação que ele teve. O álcool, né, o tabaco, são grandes chamarizes dos espíritos, porque muitos estão presos a essas viciações, sem falar de outras. E as paixões também inferiores, as raivas, né, que nós sentimos, ódios às vezes, intransigência, preconceito, tudo isso é incentivado por essa gama de irmãos nossos que estão na ignorância do que são. Se ele não queria saber da vida espiritual quando estava encarnado, quando desencarna e passa para o mundo espiritual, continua a se entender como ainda vivo, a pensar que está aqui e acaba por comprometer todo o trabalho, né, com os irmãos aqui no plano físico. Estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, aqueles que estão ao nosso redor, pensando, sentindo, emanando essas mesmas vibrações. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência principalmente do Cristo, e nisso devemos ter grande honra. O Cristo que está olhando por toda a humanidade. Então ele que é o nosso governador planetário, e que lá das blandícias celestiais, lá do alto, onde ele nos orienta, nos governa, irradia sempre esse amor poderoso que vem nos harmonizar quando pensamos nele, quando enviamos os pensamentos em oração, quando nos centramos, né? Concentramos, lemos uma página, quando nos pacificamos internamente, buscando essa conexão espiritual. Caminhando então no nosso estudo, nós percebemos que estamos mergulhados num mar de fluidos. Estamos aqui envolvidos pelas vibrações dos nossos irmãos ao redor. Pensamentos, sentimentos, sensações, percepções, dores, as lágrimas, tristezas, ódios, tudo que é do mundo físico, tudo que existe ao nosso redor, nos influencia como se estivéssemos mesmo mergulhados no mar, como se a água nos tomasse, nos sufocasse. É preciso estar conectado internamente com o Espírito imortal, por meio da oração diária. Se nós, ao acordarmos, pegarmos um livro de páginas, né, para ambientação, a leitura do Pão Nosso, do Vinha de Luz, do Fonte Viva, abrirmos um desses livros ou qualquer outro da doutrina espírita, fazendo uma leitura, conseguimos então, por meio da oração, nos centrar e nos purificar, harmonizando com a nossa ambiência ao redor. Porque quando fazemos esse tipo de trabalho de oração, a espiritualidade amiga vem e cria os padrões mentais diferenciados, cria vibrações amorosas e purificadas que vão preencher
o nosso coração. Saímos com todo o perispírito como se tivesse protegido, fechado das influências negativas. Saímos ali mais leves, aquele que medita sobre si mesmo, aquele que para alguns momentos para respirar, para incentivar essa chama no seu coração, alcança um estado de vibração mais elevado. Alcança sentimentos como a gratidão a Deus por estar aqui, sentimentos como o amor ao próximo. Essas são as verdadeiras blindagens, são as verdadeiras proteções do nosso campo sutil, que é muito tênue, é muito rapidamente ele muda, com uma coloração, assim, com matizes de cores que vão se alternando. É muito diáfano, muito leve, e qualquer impacto de vibração pode se afinizar. Sabemos dessa lei da afinidade, onde nos encontramos mentalmente ou por sentimentos. É a chamada lei da similaridade, ou lei da semelhança. O semelhante atrai o que é semelhante. Então, por meio do pensamento concentrado, nós vamos atrair aqueles que estão pensando de forma parecida conosco. Se oramos, se lemos uma página, se fazemos meditação, respiração, centrados em nós mesmos para subir nossa vibração, agradecemos a Deus e nos conectamos com o alto, com as bênçãos que vêm de Jesus e dos espíritos amigos, protetores de nossa família. Se não fazemos esse trabalho, as nossas vibrações vão caindo e passamos a sentir ódio, amargura, talvez impaciência, todas as mazelas que vão nos conectar com esses irmãos que estão por aqui meio perdidos, meio querendo ficar aqui para buscar o lado negativo de si mesmos, para evidenciar sua rebeldia quanto à lei de Deus. Pela mesma lei da similaridade, a vibração vai caindo, o seu pensamento vai alcançando o astral inferior, ou seja, as zonas umbralinas próximas à Terra. E se você insiste nessa vibração por muito tempo, acaba criando um canal de conexão muito fácil. Então, aquele que vive em ódio por anos, guardando rancor no seu coração, ele vai criando essa conexão com esse sentimento nos lugares onde haja espíritos dessa mesma forma, com rancor, com ódio. E o que ele vai angariando com isso é que cria um magnetismo de atração. E aí no seu mundo físico também ele começa a perceber pessoas ao seu redor com o mesmo tipo de sentimento, com ódios, com rancores, e além dos desencarnados que imediatamente vêm por meio dessa força chamada pensamento, que vai conectar com esses irmãos. Então nossos pensamentos e nossos sentimentos atraem pela lei da similaridade, atraem aquilo que é semelhante. Mas aí me pergunto, mas o que eu posso fazer para deixar de sentir dessa forma tão contundente raiva, para deixar de sentir amargura, quem sabe a mágoa, culpa, sentimentos de vibrações muito baixas? E o que podemos fazer é nos conhecer, buscar o auxílio psicológico, se vemos que essas emoções nos estão atrapalhando, e desenvolvermos a técnica da vigilância e da oração diária, um compromisso conosco mesmos, de crescimento, um compromisso com a nossa própria evolução espiritual, de nos libertarmos desses sentimentos. É a passagem em que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E os seus discípulos que estavam ao redor dele, e também os fariseus, aqueles que o seguiam e que queriam testá-lo em sua sabedoria ou em suas habilidades, perguntam a ele: mas libertar do que se nós não somos escravos? E Jesus então explica com toda a paciência, como se estivesse explicando a crianças, que todas as paixões, todos esses sentimentos inferiores, essas dores nos aprisionam. Então, quando conhecemos a verdade espiritual, uma das verdades, a lei da similaridade, quando conhecemos essa verdade, nós nos libertamos das influências que nos cercam. E as nossas percepções, elas vão ser outras, vão ser percepções muito mais brilhosas, luminosas e que vão nos fazer bem, ao contrário de nos fazerem mal. Então a lei da semelhança vai atrair aquele que está na mesma vibração, na mesma sintonia. Então, se sentimos medo, um sentimento tão baixo na escala das vibrações, que nos congela, nos paralisa, nos faz ficar sem ação. Entramos numa grande camada de energia que circunda a Terra, que é uma criação mental coletiva de todos os seres humanos que sentem medo. Desde o medo de sair na rua, de ser assaltado, de morrer, medo de sofrer privações, medo de barata, qualquer medo. Todo medo humano vai alimentar essa grande forma, pensamento que envolve todo o nosso planeta. E quando nós sentimos medo, quando nós alimentamos o medo, vamos nos conectar com esse grande medo de toda a humanidade, ampliando 1000 vezes o nosso sentimento. Ali estarão os espíritos que também sentem medo e estarão se afinizando conosco. Mas o medo é instintivo, não temos como não sentir ou deixar de sentir nenhuma dessas emoções, nem a raiva, nem são medo, são atavismos do nosso ser, vêm da nossa herança biológica, do passado. Medo de morrer, por exemplo, no corpo físico. Sabemos que somos alma imortal, mas temos esse medo de morrer. Só chegar numa beirada muito alta, olhar lá para baixo, a gente sente um frio no estômago. É um medo bom que vai nos preservar de imprudências. Mas quando isso se torna doentio, no primeiro, já falei, né, buscar auxílio médico para compreender bem o que é esse medo, se é pânico, se é algum tipo de patologia, e tentar elevar sua vibração por meio da oração, do pensamento positivo, da meditação, para angariar os irmãos maiores que querem nos ajudar, mas como não estamos na vibração deles, não temos acesso a essa ajuda. Então é um trabalho completo de mudança de autoconhecimento, um trabalho grandioso que nós viemos ao planeta Terra realizar. Aqui é mais um pensamento a respeito disso. Quando todas as nossas percepções mediúnicas nos tolhem, nos prendem, nos travam, nos criam mais medo, nos dão aflições, estão funcionando aí como sinais de alerta para que venhamos a nos conhecer e a compreender o que está nos acontecendo. Será que é uma doença? Será que eu estou com algum mal? Será que isso vai melhorar? Quando vai melhorar? Será que é influência externa de algum espírito? Será que eu preciso ir à casa espírita? Quanto tempo? Tomar passes? Então, todas essas perguntas, elas nos cercam, nos cerceiam e tolhem a nossa liberdade. Mas como nós conseguimos usar a mediunidade como uma ferramenta? Quando nós aprendemos essas chaves internas, quando nós aprendemos o que isso significa para o mundo espiritual. Quando, por exemplo, eu compreendo que se eu sinto um formigamento no braço,
direito, é porque talvez eu tenha um compromisso com a mediunidade de psicografia. Talvez eu precise escrever. E aí, quando eu vou à casa espírita, ingresso no trabalho mediúnico e começo a fazer isso toda semana, esse sintoma ele passa a se tornar uma ferramenta de trabalho. O que era uma dor, o que era um desconforto, o que era algo que me incomodava, passa a se tornar uma ferramenta de trabalho. Assim como quaisquer outros dessas aflições, desses sentimentos descontrolados, quando nos dispomos a orar diariamente, a meditar e a nos compreender, passamos a entender qual é a função disso em nossa vida. Nos conduzir para uma ordem interna, uma disciplina, uma harmonia que vai nos dar muita paz. E talvez precisássemos apenas dessa perseverança em oração para nos mantermos equilibrados. E aí a mediunidade, mais uma vez, pode se tornar uma ferramenta. Esse trabalho interno de evolução motivado pelo sintoma mediúnico, trazendo ao homem maior consciência de quem ele é e do que ele veio fazer aqui na Terra. Compromisso firmado anteriormente à nossa encarnação com os nossos mentores. Compromisso maior espiritual, de crescimento e de evolução. Então aqui nós temos uma fala, né, que vou ler aqui sobre o médium. O médium espírita, consciente dessas influências, passa a perceber com mais intensidade, pelas suas sensibilidades, a presença do mundo espiritual a guiá-lo. E entre ele e os seus guias espirituais estabelece uma corrente permanente de comunicações, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo as do ser superior. Então ele todos os dias se coloca em oração e se coloca à disposição do espírito que o irá orientar, o seu mentor, para realizar essa tarefa que o espírito quer realizar, aí de uma forma em que as duas ideias se fundem. Ele está muito mais familiarizado com a ideia que vem do espírito para o papel, ou a ideia que vem do espírito para a psicofonia. Um exercício diário, a mediunidade com esse exercício, com essa dedicação, com essa perseverança, se torna um instrumento fantástico de evolução. Quantas vidas são passadas naquele que dá a passividade da psicofonia, que conversa por meio dos espíritos. Ele vê aqueles exemplos de tudo que deu errado na vida daquele irmão. E ele aprende com isso. Continuando ali, é o Cristo voltando para a humanidade em outros moldes, na feição divinamente solar. É o Cristo trazendo essas luzes da influência positiva ao médium, da qual ele não pode passar sem, ele não prescinde dessa influência, senão ele vai se perder no mar das percepções que estão aqui no mundo físico. Então o Cristo trazendo essas luzes a toda a humanidade. Um dia seremos todos médiuns ostensivos, teremos todos muita capacidade mediúnica e poderemos realizar trabalhos muito melhores. A realidade sutil ao nosso redor, ela impregna o nosso campo áurico. Internamente nós nos mantemos em sintonia e externamente nós vamos externando como estamos na nossa realidade sutil. Aqui vemos a aura, o campo áurico de uma moça com a luz brilhante, né, ao redor dela, demonstrando ali que a sua realidade interna está plenamente em conexão com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade de luz. Ela cuidou do seu campo áurico por meio da oração, da concentração, da respiração, da meditação, da alegria de viver, seja qual for
o processo que ela usou funcionou, porque ela está muito bem, ou está saudável, está bem em seu trabalho, está bem com seus familiares. Isso irradia-se no seu campo áurico, demonstrando sua realidade sutil, tipo uma demonstração do quadro em que ela se encontra. E ao contrário também acontece, a pessoa que na outra figura está desarmonizada e no seu campo áurico ali ela aceita essas figuras ali sombrias que são características dos espíritos também em vibrações baixas. Então ela abre o seu campo áurico e convida esses irmãos para sorverem suas energias, por exemplo, aquele que tem viciações alcoólicas, e vai lá, toma um álcool e convida, ele está abrindo o seu perispírito, alguém quer mais emanações aqui de álcool, e aqueles que se afinizam com essa energia, vão ali sorver a maneira, né, daquele que suga a energia do outro, a maneira de vampiros. Então são os nossos irmãos imprevidentes, ou muito doentes, ou que desconhecem a sua realidade espiritual, a sua realidade sutil. Nós somos formados pelo corpo físico com vários pontos de conexão. Os chakras são esses pontos de luz, de conexão com o nosso espírito, por meio do perispírito. E ele deveria ser resplandecente de luz, como na primeira figura ali da moça, e não cheio de buracos e acessos de larvas espirituais, de seres do mundo sutil, que vêm sugar as energias daquele que está ali, deixando que isso aconteça, né? Quando a gente não faz nada, quando não ora, quando não acredita, quando não vibra, nós estamos permitindo esse contato, nos afinizando com ódios, mágoas, dores, abrindo o nosso campo áurico e deixando que essas influências aconteçam. Então, essa é a nossa realidade espiritual, a qual devemos prestar muita atenção. E aqui um quadro em que eu coloco a frequência em que vibramos. Então temos lá em cima, né, as frequências mais altas de amor, de alegria, de paz, de iluminação, aqueles seres ali que estão na linha do azul, acima da razão ali, na frequência de 400 Hz ou mais do pensamento. Isso é mensurável por meio de aparelhagens no mundo físico. Então, quando a pessoa está bem, ela faz meditação. Isso é comprovado cientificamente, e comprovado em monges budistas tibetanos que estavam meditando e fizeram ali uma análise, uma tomografia do cérebro, fizeram um eletroencefalograma, alguma coisa que mediu exatamente essa mudança no padrão de ondas mentais. Então, quando estamos vibrando no amor, na alegria, na paz, na iluminação, estamos no mais alto das frequências. São frequências angélicas, frequências dos nossos mentores, dos seres de luz que estão ao nosso redor querendo se comunicar conosco. Aí quando vamos descendo ali para o verdinho, já é mais ou menos o padrão do nosso mundo. Muitas pessoas possuem coragem, né? Neutralidade, conseguem aceitar, conseguem disposição para o trabalho. Então essas são vibrações do ser humano normal, tranquilo, que está bem, não está sofrendo nenhum mal, mas também não são elevadas, e não faz nenhum esforços aí para crescer. Agora quem está ali na faixa do amarelinho já está vibrando junto com o mundo astral, com a maioria dos espíritos encarnados que estão ao nosso redor. Aqueles que vibram no orgulho, na raiva, no desejo, na viciação, né, na vontade egocêntrica, ou no medo. São as faixas de 100 a 150, 175 Hz, onde nós vemos o verdinho, o amarelo mais forte, que vai trazer para nós um padrão mental muito baixo,
onde sintonizamos com esses irmãos que estão também nessa vibração. E se não fizermos esforços para sair disso, pode ser que fiquemos aí parados muito tempo, às vezes muitas encarnações. Aquele que vibra no pesar, na apatia, na culpa, na vergonha, está muito baixo a sua vibração. No vermelhinho, ele laranja, vermelho, está tão baixa a sua vibração que é como se o seu campo áurico estivesse todo aberto para influências, porque os irmãos ignorantes da lei de Deus também estão nessa frequência. E embora sejam invisíveis, estejam habitando as zonas umbralinas, a conexão mental, pela lei da similaridade, vai fazer com que eles estejam muito próximos de nós, mesmo estando à distância. Nós entramos na faixa do pensamento desses irmãos. Então, são as conexões que nós fazemos, às vezes inconscientemente, mas às vezes estamos conscientes disso, só não conseguimos sair. Acho que o caso de maioria de nós, né? Vibramos no medo, na raiva, e não sabemos como sair disso. Precisamos fazer esse trabalho de perseverar no bem. Então hoje não estou muito bem, mas vou orar mais, vou me dedicar mais, vou me conhecer mais para não cair nessas armadilhas. Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. Então muitos não sabem que tem essa camada perispiritual, essa camada áurica, onde há conexões com o corpo físico e em gradações até o nível do espírito. Então as pessoas não sabem que possuem um campo áurico, que esse campo áurico é passível de se conectar com outros, nem de se transformar por meio da similaridade. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias. Então, ao mesmo tempo que tem aqueles que estão atrapalhando porque estão também na ignorância do que são, há também os numerosos irmãos luminosos, aqueles que estão tentando nos auxiliar e que precisamos fazer o necessário esforço para nos conectarmos com esses irmãos, por meio da oração, por meio da autopercepção, para crescermos em evolução. O Espírito Miramês nos diz: as influências ocultas são mais intensas do que imaginamos. É sob essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isso é o amor criador para toda a criação. Então é uma emanação divina para todos nós. Esse amor altruísta, esse amor caridade, esse amor que Deus vibra para todos os homens, que o Cristo acolhe em todo o coração. Não estamos separados de nada no mundo. Tudo se encontra interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito. E ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo, com a sua mensagem viva de amor. Estamos mergulhados nessas vibrações amorosas que nos conduzem nesse quadro planetário aqui, no nosso corpo, ao fim da nossa evolução, ao caminho da nossa evolução. Então vai nos conduzindo por meio da benevolência divina, por meio da amorosidade de Deus para com os homens, para que desenvolvam também esse amor. Então aqui chegamos na classificação de Allan Kardec, onde ele nos dá alguns nomes para os médios, né? Isso está no livro dos médios. Ele divide em médios de efeitos físicos, aqueles que provocam fenômenos no mundo físico, os médios curadores, por exemplo, aquele que somente pela imposição de mão realiza uma cirurgia numa pessoa, né? Não precisa cortar nem nada, somente ali com a influência espiritual acontece a cura, provoca a cura daquela pessoa. Os pneumatógrafos, aqueles que fazem barulho, né? Batem.
eu trabalho com ectoplasma, que eles são os médios de materialização, onde o médium exterioriza o ectoplasma, que é uma substância esbranquiçada, e com essa substância os espíritos moldam uma forma para virem se comunicar, o rosto, né, às vezes a mão. E outros aí que provocam os efeitos físicos. Bicorporeidade está aqui, né, e está em outro lugar ao mesmo tempo. Ou o desdobramento, está dormindo, o corpo está dormindo, mas ele está viajando e tem consciência dessa viagem espiritual que ele está realizando. E de transfiguração, como que aconteceu com Jesus no Monte Tabor. Ele estava transfigurado, né? E seu rosto modifica. A expressão do rosto muda e parece outro ser ali, outra pessoa. Esses são os efeitos físicos, aqueles que comprovadamente a gente vê, todo mundo vê, não precisa ser médium, né? Se acontecer um desses fenômenos, todos vão ver. Mas os mais famosos hoje, esses efeitos físicos não estão muito em evidência hoje. Hoje estão os de efeitos inteligentes. São os auditivos, falantes, psicofônicos, videntes, sonambúlicos, inspirados de pressentimentos ou psicográficos. Aqueles que escrevem basicamente, né, falam pelos espíritos, aqueles que ouvem a voz dos espíritos, ou aqueles que dão mensagem em algum tipo de transe ou por inspiração da espiritualidade. Então esse é o quadro de classificação que Allan Kardec nos propõe, que vem trazer alguns nomes, mas que não dão conta de tudo. Médiuns auditivos, coloquei aqui a figura de Chico Xavier e Emmanuel, mas sabemos que é só para exemplo, porque Chico Xavier era muito mais do que somente auditivo. Também era clarividente, mas fui colocando alguns para ilustrar, né? Ouvem a voz dos espíritos, podem ser uma voz interior, que só ele ouve, né, dentro da sua mente, ou exterior, que não é a do médium, ele ouve uma voz pelo ouvido mesmo, alguém falando com ele. Mas essa voz não é de ninguém encarnado, né? Então é de um espírito. Ou os médios ouvintes podem travar comunicação com os espíritos. Então ele conversa, está no Livro dos Médios, capítulo 14, item 165. Temos aqui também Dona Ivone, né, como exemplo de médio vidente, mas sabemos que todos os dois, Chico Xavier e Ivone, eram videntes e audientes, né? Ouviam e outras coisas mais. Então, os videntes são os dotados de sensibilidade de poder de ver os espíritos. Alguns ostensivamente, ou seja, durante a vida diária, em vigília, ele não distingue encarnado e desencarnado, e isso atrapalha a sua vida física, que ele conversa com seres invisíveis, né? Pode ser até taxado de louco. Outros em estado sonambúlico, ele entra num tipo de transe, dorme e vem e conversa com os espíritos. Ver os mortos em sonhos não constitui essa modalidade de mediunidade. Em sonho não é clarividência, é esse desdobramento, né? Também está no Livro dos Médios, capítulo 14, item 167. Aí aqui coloquei Divaldo Franco, também com Joana de Anjos, também exemplo de psicografia, mas sabemos que também ele era clarividente, clariaudiente, então são faculdades que são complementares. Geralmente, quando vem uma, as três, né, se manifestam. As faculdades que melhor atende aos espíritos. Essa faculdade, porque ela é mais lenta e vai trazer a mensagem que vai ficar depois para nós podermos ler como lição. A psicofonia só se gravar, né? Se gravar a voz do médium e depois transcrever. Então, a psicografia atende melhor aos espíritos. Para o médium, a faculdade de escrever é a mais suscetível de se aprimorar pelo exercício. Também no Livro dos Médios, capítulo 14, item 168. Porque ele vai exercitando cada vez mais nesse canal com o espírito protetor, vai se abrindo. E vão vindo mais facilmente outras e outras mensagens. E a psicometria. A psicometria é aquela faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns ou lugares também. A faculdade de perceber o lado oculto do ambiente, de ler impressões e lembranças ao contato de objetos, documentos, no domínio da sensação e da distância.
Então, aqueles que pegam uma caneta, por exemplo, e por meio da psicometria, ele sabe de quem era aquela caneta, se ela é uma herança de família, se houve briga por causa daquela caneta, fica tudo impregnado no campo etérico daquela caneta e o médium consegue ler ali. E há outros que conseguem ler mais fundo, até o material que é constituído, por onde ele passou, qual fábrica, né, qual lugar de onde ele veio. E há aqueles que vão aos lugares impregnados de emoções, como lugares públicos, onde houve guerrilha, tortura, ou casas de alguém onde houve assassinato, algumas emoções bem fortes ali, e ele simplesmente percebe isso nas paredes, ao colocar a mão nos objetos, nos lugares, né? Isso está descrito no livro Mecanismos da Mediunidade e no livro Nos Domínios da Mediunidade, ambos trazidos por André Luiz, a Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, essas informações, né, sobre o plano espiritual que nos trazem percepções do mundo sutil podem vir por essa faculdade chamada psicometria. Também pode acontecer a telepatia, que é a transmissão oculta do pensamento. Foi a expressão utilizada por Allan Kardec para designar o fenômeno da telepatia, a transmissão do pensamento e das sensações feitas pelo espírito de um indivíduo sobre o outro, sem que seja pronunciada uma palavra, ou escrito um vocábulo, ou feito nenhum sinal. Então é só mesmo por meio do pensamento, em que um espírito entra em contato com o outro. E esse é o meio de comunicação do mundo espiritual. Eles não falam nenhuma língua, né? Os espíritos se comunicam por meio do pensamento e há um entendimento recíproco ao mesmo tempo em que a ideia está sendo emitida. Não tem barreira nenhuma linguística, ninguém sofre, né, com traduções, porque é a compreensão imediata do pensamento. E aqui os livros de referência, os quais eu usei para me basear nessa pesquisa e para trazer para vocês essas reflexões. O livro Mediunidade, da Terezinha Oliveira, que é um livro bem completo, pequenininho e que traz muitas informações sobre todos os nomes, os tipos, muito bem organizado. Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, que todo médium deveria ler ou estudar essa obra, que traz a mediunidade de Ivone como exemplo, os tipos de mediunidade de Ivone como exemplo, para nós compreendermos o que acontecia com ela. Ela tinha quase todos esses tipos de mediunidade, então é fácil de compreender por meio das histórias que ela nos diz. E o livro básico, o livro dos médiuns, né? Além do livro dos espíritos, o Evangelho, né? As mensagens de Jesus. Esses são os livros utilizados. Espero que esse gostinho pela leitura tenha deixado em você uma vontade de estudar mais esse assunto. É um assunto muito interessante, um assunto que aflige muitas pessoas e que, se nós não estivermos atentos, pode mesmo nos constranger, pode mesmo nos dar a entender que estamos doentes. Então, muita atenção com isso. É muito bom estarmos aqui juntos, que Jesus os abençoe. Fique com Deus. Gratidão por me ouvir. Então, meus irmãos, depois desse ótimo estudo que a nossa irmã Denise fez, com tantos conhecimentos, tantas reflexões trazidas para nós, para o nosso despertamento, para as nossas transformações, vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, em gratidão a tudo que nós acabamos de receber. Mestre querido, obrigada por tantos ensinamentos trazidos. Obrigada por essas reflexões que nós precisávamos tanto para que possamos modificar a nossa caminhada, para que possamos nos perceber, para que possamos nos conhecer cada dia mais e estarmos cada vez mais conectados com o Senhor,
com nosso Pai de infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo estudo feito pela nossa irmã, que ela possa ser envolvida de paz, de amor, de luz, para que continue trabalhando em seu nome, Mestre. E pedimos a sua ajuda para que nós tenhamos uma boa noite de sono do corpo físico, mas que nós estejamos em boas companhias espirituais, aprendendo, estudando e trabalhando, Mestre. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela Casa da Paz, essa casa bendita que nos ampara, nos envolve, nos dá forças para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra. Muito obrigada por tudo, Mestre querido. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até o próximo estudo da Casa da Paz. Fiquem com Deus.